Você acorda de madrugada no escuro. Seus olhos não veem nada, mas o universo ainda existe lá fora. Parece um cenário comum, mas é uma experiência muito específica. A sua existência sempre foi acompanhada de luz. O sol nasce para você. As estrelas piscam no céu, o que significaria uma vida sem ver nenhuma delas. Existiu uma era muito antes da sua, onde nenhuma estrela brilhava no céu. Não havia galáxias como a Via Láctea. Não existia o Sol. Não havia nenhum ponto de luz próprio no imenso vazio. O universo era uma escuridão quase absoluta. Este período é conhecido como as Idades Cósmicas Obscuras. É um nome poético, mas que descreve uma realidade científica. Após o Big Bang e a formação dos primeiros átomos de hidrogênio e hélio, a temperatura do universo caiu. Os elétrons e prótons que antes flutuavam livres se uniram. A radiação não era mais aprisionada pela matéria e o universo se tornou transparente. Mas não havia nada para ser visto, nenhuma estrela, nenhuma galáxia. A matéria, essa mesma matéria que compõe o seu corpo, já estava lá. Ela flutuava como uma névoa densa e homogênea no espaço. Hidrogênio, hélio. Os elementos mais básicos que o universo produziu, mas eles ainda não tinham encontrado seu propósito. Não havia ainda a fornalha cósmica que os transformaria em algo mais complexo. O espaço era preenchido por esta matéria difusa, fria e escura, banhada apenas pela radiação de fundo do Big Bang, que hoje vemos como o brilho tênue de um universo infantil. Uma luz que não iluminava nada, apenas preenchia o vazio. Pense nela como a imagem borrada de uma fotografia antiga, que não revela nenhum detalhe, apenas uma forma indistinta. Se você pudesse ter existido naquele tempo, não veria absolutamente nada. Seu corpo, se fosse composto como é hoje, estaria no escuro total, em um frio que desafia a sua compreensão. Não haveria o calor das estrelas. Não haveria a explosão de cores de uma nebulosa. A escuridão seria tão completa que a ideia de luz seria algo impensável. Como então a luz surgiu? De onde vieram as primeiras estrelas, acendendo o universo e marcando o fim dessa era de breu? A resposta está em algo que você mal percebe, mas que molda a sua existência neste exato momento. É a gravidade. É a força silenciosa que mantém você preso à terra, que faz a fruta cair da árvore, que organiza galáxias inteiras. E naquele universo primordial, ela começou a agir sobre a névoa de hidrogênio e hélio. Mesmo com a matéria parecendo homogênea, havia pequenas, quase imperceptíveis, flutuações de densidade. Pense nisso como uma névoa de fumaça em uma sala escura. Ela parece uniforme, mas se você olhasse bem de perto, veria que em alguns pontos há um pouco mais de fumaça, em outros um pouco menos. Isso é uma observação. A radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, não é perfeitamente lisa. Ela tem variações de temperatura que indicam variações de densidade na matéria primordial, pequenas manchas mais densas. Essas regiões, onde havia um pouco mais de matéria, exerciam uma atração gravitacional um pouco maior. Uma teoria científica nos diz que a gravidade atrai o que está ao redor. Então, o hidrogênio e o hélio próximos começaram a ser puxados lentamente para essas áreas mais densas. Foi um processo lento, arrastado por milhões e milhões de anos. Não foi uma atração rápida, mas uma força constante e persistente. Imagine uma grande nuvem de poeira cósmica, densa, mas sem forma definida. A gravidade age como um aspirador de pó cósmico, mas em câmera super lenta, puxando as partículas para os centros mais densos. A cada fragmento de gás que se aproximava, a massa total da região aumentava e com ela sua força gravitacional. Era um ciclo de auto-reforço, mais massa, mais atração, mais massa ainda.
Essa é uma hipótese que se alinha com o que vemos no universo hoje, onde a gravidade é o arquiteto de todas as grandes estruturas. Você entende? Não há nada de mágico aqui. É a mesma força que você conhece. É a gravidade agindo em escala cósmica, organizando o que parecia caótico. Essa compressão de gás, essa lenta aglomeração, estava preparando o palco para algo que transformaria para sempre o seu universo. Se você está intrigado com o que ainda vamos descobrir sobre as origens do universo, considere se inscrever aqui no canal. Deixe seu like para que mais pessoas vejam este vídeo e compartilhe com aquele amigo que, como você, gosta de questionar os grandes mistérios. Enquanto a matéria continuava a se aglomerar, a pressão e a temperatura no núcleo desses amontoados aumentavam. O calor não tinha para onde escapar. O gás ficava mais denso, mais quente. Você sente o calor no seu corpo quando você se exercita. É a energia se transformando. Ali no espaço vazio, algo semelhante acontecia. A matéria estava sendo espremida a um ponto inimaginável. Em seu núcleo, a pressão se tornou tão intensa que os átomos de hidrogênio, os mais simples de todos, começaram a se fundir. Eles se uniram, liberando uma quantidade colossal de energia. Foi como acender um fogo no vazio. A essa força chamamos fusão nuclear. É a mesma reação que alimenta o seu Sol. Ali, naqueles aglomerados primordiais, ela explodiu em vida. O que era apenas uma nuvem escura de gás se transformou. Uma estrela havia nascido, a primeira estrela, e com ela a primeira luz de todo o universo. Não foi um amanhecer como os que você conhece. Não havia um horizonte, nem um planeta girando para receber essa luz. Foi o despertar do próprio cosmos. A escuridão profunda que dominava há milhões de anos finalmente cedeu. A luz dessas primeiras estrelas era diferente, mais intensa, mais quente do que as estrelas que vemos hoje. Elas eram gigantes, feitas quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, e queimavam seu combustível de forma furiosa. A vida dessas estrelas foi curta, mas seu impacto eterno. Elas produziram os primeiros elementos mais pesados do universo. O carbono do seu corpo, o oxigênio que você respira, o ferro no seu sangue, tudo isso foi forjado no coração de estrelas como aquelas. Quando elas morreram em explosões cataclísmicas chamadas supernovas, esses elementos foram espalhados pelo espaço, semeando o cosmos com a matéria-prima para novas estrelas, novos planetas. Para sua própria existência, a interpretação do código galáctico é que o primeiro amanhecer não aconteceu em um planeta. Aconteceu quando a matéria, depois de milhões de anos no escuro, produziu sua primeira estrela. A sua vida está conectada a esse momento primordial. Você é, de certa forma, um fragmento daquela primeira luz transformado e evoluído. A matéria que te compõe viajou bilhões de anos, passou por inúmeras transformações até chegar a você aqui e agora. Qual dessas duas realidades é mais impactante para você? A escuridão absoluta que precedeu tudo ou o instante em que a primeira estrela acendeu e tudo mudou? Se inscreva no canal para não perder as próximas investigações. Um vídeo novo sai a cada 3 horas.